Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Gustavo Scarpa, o procurado pelos times aqui do futebol brasileiro. Com certeza o jogador mais disputado, né? Até porque ele está numa situação em que o Nottingham Forest não deseja mantê-lo no elenco. Ele faz parte do pacotão de reforços que eles fizeram, né? Nessas últimas 3 janelas, que totalizam 45 jogadores. E a matemática é muito simples no futebol. 11 jogadores no time titular, mas acho que uns 7 a 9 no banco de reservas, são uns 20. Se a gente for generoso com os bancos de reservas, tem 11, né? Ficam 22. Então, eles erraram a conta nas contratações por 23. Isso sem contar que já tinha um time com muitos jogadores antes. Então, a verdade é que o Nottingham tem que se desfazer e eles não podem ficar se dando ao luxo de queimar um empréstimo com um jogador que não faz parte dos planos. Porque vale lembrar, hoje a FIFA colocou uma regra que limita empréstimos e isso faz com que o Nottingham deseje até negociá-lo. Vamos lembrar que o Olympiacos ele pertence ao mesmo grupo também do Nottingham Forest, né? Um grupo que estava fazendo uma árvore de clubes ao redor do mundo também. Isso pode acabar facilitando a negociação para ele voltar para o futebol brasileiro. Mas também depende do desejo do jogador. Gustavo Scarpa, nesse momento lesionado, não está jogando pelo Olympiacos, né? Ele está se recuperando de lesão, mas todo mundo sabe ser um jogador que para o nível do Brasileirão é muito, mas muito diferenciado, e não é à toa que a gente está vendo muitos clubes interessados, alguns até dispostos a gastar mais da metade da verba de transferências nele, né? O Atlético Mineiro inicialmente estipulou a verba de transferências para a próxima temporada em 40 milhões, eles estão dispostos a gastar 24 milhões só no Scarpa e talvez vão até um pouco mais longe, né? Até porque esse é o típico jogador que poderia completar esse meio campo para frente do clube, né? Se o objetivo é jogar só com 2 atacantes, ter um meio atacante do nível do Scarpa, aí você poder ter ali 3 meio-campistas como Rubens, Zaratio, aí pode ser o Batalha, o Otávio, não sei quem eles vão escalar. É um time muito interessante, ainda mais com o Hulk Paulinho à frente, né? Eu acho que o encaixe no Atlético Mineiro seria fantástico, porque é o que o Atlético Mineiro precisa, um meio atacante. Mas no meio dessa brincadeira a gente tem o Bahia, com a SAF do grupo City Football, que quer a contratação de um jogador diferenciado. A questão é se o Scarpa vai querer aceitar ir para o Bahia nesse momento. Não acho que na idade dele, já quase com 30 anos de idade, né? Ele vai querer comprar uma espécie de projeto para o futuro, né? Eu acho que o Scarpa prefere um time que vai para lutar por vitórias mais imediatamente. E acho que o Bahia, sob o comando do Rogério Ceni, com o elenco que tem agora, para conseguir alcançar um nível para disputar pelas primeiras posições, deve demorar mais um pouco, né? O Vasco é outro time atrás dele, tem o Ramon Dias, que é um ótimo técnico e está disposto a investir uma bolada. E o Alexandre Matos, vale lembrar, era diretor de futebol do Palmeiras quando trouxe o Gustavo Scarpa do Fluminense. Então, assim, pode ser também uma jogada aí pro Vasco, né? A vinda do Scarpa, e parece que é desejo do diretor trazer ele, né? E vamos ver o que vai acontecer nesse aspecto, se ele está disposto a comprar o projeto do Vasco. Lembrando, né, que ele é ex-jogador do Fluminense, que também já fez uma consulta nesse aspecto. Ganhou a Libertadores, deve ter dinheiro para contratá-lo. Seria um grande meio atacante. Porém, Fluminense tem Paulo Henrique Ganso e também tem Renato Augusto. Vasco, Atlético Mineiro e Bahia teriam uma vaga no time titular, assim, reservada para o Gustavo Scarpa. Já o Fluminense tem jogadores que você contratou para essa posição, e jogar eles fora de posição para acomodar o Scarpa pode deixar esses jogadores insatisfeitos, que certamente viram para o clube para jogar na sua posição de origem. Então o Fluminense pode estar um passo atrás nessa disputa e não vejo com uma maior carência meio atacante criativo. Aí a gente tem também o Internacional interessado. Já tem o Alan Patrick, mas por que não ter 2 meio-campistas extremamente criativos? O Scarpa é capaz de jogar pelo lado e na maneira que o Eduardo Cudê gosta de ver futebol, ele pode acabar sendo muito útil num 4-1-3-2 que ele gosta de fazer, e a renovação do Barcelos indica que eles vão investir no Eduardo Cudê. E a gente também tem outros clubes que podem ingressar nessa luta. Não duvido, por exemplo, o Corinthians tentar entrar nessa disputa. Então, sem meio atacante agora, e o Scarpa encaixaria muito bem. É um time que tem condições financeiras de entrar nessa briga. O Palmeiras vai depender do Pix da Leila, né? Se ela liberar, ou se tem algum jatinho promoção, ela preferir isso antes, mas a verdade é que o Scarpa fez falta pro Palmeiras essa temporada, mesmo com o título do Brasileirão. A se lembrar, foram 10 pontos a menos do que a campanha da temporada passada, e eu acho que o Scarpa, assim, faz falta as assistências e os passes decisivos que ele consegue, né? E assim, não podemos descartar totalmente São Paulo, pode ser que eles ainda possam tentar uma investida,
O Grêmio eu não também descartaria totalmente, porque é um clube que do nada faz algumas propostas grandiosas, né? E é um jogador que, ao meu ver, se encaixa basicamente quase todo o time do Brasil como um titular. O Flamengo acho que não deve ir atrás do Scarpa, porque não faz muito sentido. Se eles estão atrás do De La Cruz, já tem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, meio atacante é a última das necessidades. Então, assim, eu vejo que está mais ali para times como Atlético Mineiro, Internacional, o Vasco, esses me parecem mais favoritos nessa briga pelo Scarpa, mas sem subestimar outras opções que podem tentar aumentar também a investida. Dependendo do que vai acontecer, se ele sinaliza que está disposto a voltar para o Brasil, aí o Nottingham Forest pode até começar a entrar nessa questão de guerra de lances e ver se consegue uma grana extra pelo Gustavo Scarpa. Então, a ver o que vai acontecer. Eu, como torcedor do Atlético, gostaria de ver ele no Atlético Mineiro. Acho que o encaixe seria perfeito, talvez onde ele jogue melhor pelo elenco que tem ao redor. Mas não, eu não vou negar que ele no Internacional é muito interessante nas mãos do Kudê. Ele no Vasco com o Ramon Dias tende a ajudar demais a destravar esse ataque, servindo bolas para o Vegetti vai comemorar muito tendo um jogador como Scarpa. Lembrando, gente, o Brasileirão nos últimos 3 anos, o líder de assistências aqui nesses 3 anos é o Scarpa, né? E também temos que levar o líder de passes decisivos e grandes chances criadas, também o Scarpa. Ele não jogou Brasileirão esse ano, então só para você ter ideia do quanto de volume de jogo e criatividade ele é capaz de criar. E ele consegue produzir assistências e também consegue produzir gols. É um excelente batedor de faltas, tem uma ótima finalização na entrada da área, então ele é um perigo duplo. Ele é um perigo também para criar jogadas, mas como também para finalizar. É um jogador que pode ter um impacto de 15 gols a mais num campeonato brasileiro, e convenhamos, é muita coisa, e dependendo também do que ele é capaz de fazer, o time cresce em perigo e deixa as defesas adversárias ainda mais com dificuldade de fazer planejamentos táticos para marcar o time adversário. É um jogador que pode mudar bastante o patamar de uma equipe caso seja contratado. Se voltar jogando um bom futebol dele, é um jogador muito diferenciado. A ver o que vai acontecer. Mas nitidamente que o clube mais vencedor dessa janela talvez seja que garanta a contratação do Scarpa, porque não deve ser muito caro, né? Não deve passar de 30 milhões de reais o preço dele, e é um jogador que já comprovadamente jogou muito, mas muito futebol aqui no contexto do futebol brasileiro. A ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.